Dei a pé aquela frente toda atrás com a tropa para poder recuperar aquela linha no dia 16. E era muito sofrimento, muito sofrimento. Pela minha idade que eu tinha, deram-me como mais um caixão na conta. De manhã eles fizeram conosco um grande susto. A estas horas vamos fazê-los dormir para nunca mais levantar. Foi graças à bravura e à coragem dos combatentes da SFAPLA que foi possível derrotar este poderoso inimigo. E fomos atacar com quantos aviões? Fomos aproximadamente 8 aviões para ver o poderio que nós tínhamos naquela altura. Essa batalha do Cuito Guanabara, o comandante-chefe também estava diretamente engajado. A primeira ação militar da SFAPLA foi a libertação de Mavinga, onde estavam sediados cerca de 8.000 soldados da UNITA. Até a chegada da SFAPLA, Mavinga recebeu um reforço de 4.000 tropas das forças sul-africanas. Os combates desenrolaram-se a 180 quilômetros do Cuito Guanaval. Com baixas estimadas em 4.000 mortos, o contra-ataque das forças sul-africanas, nomeada Operação Modular, foi um êxito, forçando as tropas da SFAPLA a retroceder 200 quilômetros de volta ao Cuito Guanaval, numa perseguição constante através da Operação Hopper. Depois da Brigada 47 ter perdido a capacidade combativa, em outubro de 1987, desembarcou no Cuito Guanaval o Major Fernando Amândio Mateus, acabado de ser nomeado chefe do Estado-Maior da 6ª Região Militar. Desembarco no Cuito Guanaval para assumir o comando do resto de tropas que estavam do Xambinga no resto do território do Quando-Cubango. Tanto tinha que coordenar o sistema das tropas no Cuito Guanaval e na restante região militar. No dia 15 de agosto de 1987, é nomeado comandante da 8ª Brigada, que escoltava as colunas de abastecimento para as tropas no terreno, o capitão Manuel Antônio Zenzeca. A sua coragem e bravura mudou a situação combativa das forças no teatro das operações. Segundo as informações que eu encontrei logo à minha chegada, a brigada fazia 6 meses de percurso. Logo que cheguei, mudei o teatro do abastecimento. Primeiro, quando cheguei, a tropa logo indicaram-me como mais um caixão, porque a maioria dos comandantes que lá passavam saíam lá mortos. E pela minha idade que eu tinha, deram-me como mais um caixão na conta. E a época em que estava-se a realizar essa ofensiva não era dos melhores, era a época de chuva. Né? E aquele terreno não permite que o ritmo de marcha, né, fosse um ritmo normal. Portanto, o consumo de outros recursos, quer dizer, o combustível e outros meios para percorrer determinada distância, é como se fosse a triplicar. Não é? Por causa dos pântanos, por causa do mato cerrado, por causa dos obstáculos impostos pelos homens, quer dizer, as forças militares com as quais nós combatíamos também criavam obstáculos engenheiros ao longo do caminho, né? Minas, criavam emboscadas, faziam flagelamento de artilharia, o sul-africano já empregava a sua aviação contra essas colunas de abastecimento, pelo que retardava, né, que os meios materiais, né, para ações combativas, para as forças que estavam na linha de frente, chegassem com grande dificuldade. Nós fazíamos o percurso da seguinte maneira. Os especialistas, que são os artilheiros, antiaéreo como terrestres, subiam por cima dos caminhões e as tropas de infantaria caminhavam a pé. A distância da estrada
a mata eram de 1 km a 1,5 km das viaturas. Isto fazíamos no sistema de caixa, formas a protegermos as viaturas para que não fossem atacadas pelas forças inimigas ao longo da via. Eu levava produtos diversos, de todo tipo de abastecimento, isto nomeadamente em alimentação, combustíveis, armamento e técnica. Eu levava comigo cerca de 4.000 homens porque a brigada movia toda ela completa. E no primeiro dia fiz 15 dias, a primeira missão fiz 15 dias de ida e 12 dias do regresso. O primeiro objetivo dos sul-africanos, que era a Operação Ópera, era aniquilar as nossas forças da margem de Xambim, da margem direita do rio Xambim, e obrigarem que as nossas forças viessem para o Cuito-Canaval, para a povoação transpusessem o rio Cuito e ficassem no Cuito-Canaval. Isso causando-nos então a maior baixa possível, não é? Esse era o primeiro objetivo. O segundo objetivo, quando viram que não conseguiram, né, criaram a Operação Modular, que era mesmo para aniquilar as nossas forças naquela caixa de Xambim, apoderarem-se do Cuito-Canaval e prosseguirem a sua marcha para outras direções. A retirada das FAPLA foi feita com êxito, comandados pelo general Ngwetu, até a caixa de Xambinga. As tropas, até atingirem a caixa de Xambinga, na linha de Xambinga, foram conduzidos brilhantemente pelo Ngwetu. Digamos que nos anais históricos de qualquer ações combativas, as tropas que vêm ocupar uma linha atrás onde saem, não é? Geralmente, na generalidade de todas as guerras, saem sempre dispersas e de bandada. Não é? Não vêm com uma organização combativa boa. Não é? Ali, por acaso, eu tinha conselheiros do Estado-Maior-General comigo no Cuito-Canaval, né? Que constituíam um posto de comando avançado do Estado-Maior-General, que estavam comigo no Cuito-Canaval. Tinham um Ngwetu do outro lado com as tropas no terreno, e foi uma retirada brilhante, onde nós conseguimos causar inúmeras baixas das tropas militares, mas inúmeras, mas de forma organizada até ocuparmos a Caixa de Xambinga. A Caixa de Xambinga foi criada a leste do rio, né, numa extremidade. Depois passou aquilo a ser do flanco direito o rio Xambinga e do flanco esquerdo passou a ser o rio Guatire. Aí nesta frente nós criamos uma linha de defesa forte com 3 brigadas, né? Uma que depois entrou em combate para proteger a ponte sobre Xambinga e facilitar então assim que todas as unidades que se encontravam na outra margem, que vinham do Lomba, do Coziz, vinham combatendo, né, pudessem atravessar por lado a leste do rio, porque o objetivo do sul-africano também era fechar a ponte. A ponte sobre o rio Cuito-Canaval era motivo de disputa dos dois lados. Antônio da Silva Jorge, na altura capitão, chefiava o batalhão de engenharia da 6ª Região. Tratava de construir a ponte sempre que fosse destruída pelos sul-africanos. Apesar do seu esforço, no dia 9 de janeiro, a ponte foi destruída. Foi na altura com o chefe de Estado-Maior, na altura o falecido Coronel Tobias, em que toda a noite houve tiroteio aqui, na ponte. Afinal, houve tropas especiais sul-africanas que minaram os apoios do outro lado, com cargas explosivas, e eu e o Estado-Maior-General viemos deste lado, verificamos que estava tudo bem, e de regresso, 5 segundos depois, a ponte foi toda para o ar.
significa que em frações de segundos eu e o Estado-Maior-General poderíamos sucumbir naquele dia. Foram homens-rãs das tropas especiais sul-africanas, depositaram nos apoios intermédios da ponte 4 cargas explosivas e tinham temporizador, né? Detonou após de terem saído, detonou no momento em que nós viemos aqui ver a ponte. E para repor a ponte foram necessários 5 dias. Luanda enviou-nos material suficiente, tivemos que usar o WIL, mesmo com flagilamentos, com a proteção dos MiGs da nossa aviação. O WIL aterrou, descarregou o material e no dia seguinte começamos a fazer a obra. Em 5 dias terminamos a obra. E isso é que irritava mais o inimigo. Quantas vezes tentassem destruir, passando os dias vinham as nossas colunas da logística a passarem, os tanques a passarem. Isso metia os homens mesmo malucos. Ficavam nervosos, às vezes ficavam o dia inteiro a disparar. Estrategicamente, no lugar onde estamos, é um lugar plano, e fazer um fogo de artilharia para um lugar plano, sem um ponto de referência, é difícil. Tinha que ser um bom matemático para fazer os cálculos e acertar na ponte. Nunca conseguiram acertar nenhum projetil na ponte. Digo isto que era a ponte da morte mesmo. Essa é uma ponte da morte. Morreram muitos camaradas aqui. E as melhores tropas combativas, naquele com mais experiência, com os meios blindados, com os meios artilheiros de maior capacidade do sistema de defesa antiaérea, estavam todos com o Eto no outro lado. Eu tinha outras forças que eu encontrei, outros sistemas de defesa antiaérea, diga que de primeira, tinha aviação, que não era de melhor na altura, ainda eram os MiG-21, uns poucos MiG-23, na altura em que eu cheguei. Não tinha da melhor aviação, né? Tinha os sistemas de foguete antiaéreos que eram de melhores. Tinha os Pichoras, que tinha recebido da Força Aérea, que era a Brigada 24, né? E tinha a Brigada de Foguete, com uma parte que ficou, que era do Osaka, um sistema sofisticado de defesa antiaérea. O Osaka era uma brigada especializada em mísseis foguetes antiaéreos. Portanto, nós éramos responsáveis, a brigada era responsável pela defesa antiaérea das tropas terrestres. Portanto, protegia relativamente ao espaço aéreo, a brigada protegia o pessoal, o exército, a tropa terrestre. Nós, enquanto unidade, fizemos parte com duas baterias de fogo, tanto uma que foi com a 47ª Brigada, dirigida pelo meu comandante, pelo comandante Jota, e a outra bateria de fogo que foi com a 21ª Brigada, portanto, tendo eu à cabeça. Portanto, nós fizemos parte, portanto, essas duas baterias de fogo tinham como missão garantir a proteção aérea dessas unidades que se encontravam tanto numa frente como noutra frente. No final do dia, quase, vinha uma avioneta do reconhecimento. E esta avioneta caiu no nosso radar. Eu disse assim para a minha tropa: de manhã eles fizeram conosco um grande susto, a estas horas vamos fazê-los dormir para nunca mais levantar. A aviação chegou numa altitude e numa dimensão da área combativa. Aquilo ficou como prêmio para nós. Aquilo marcou-me muito. Dediquei aquele dia como um dia de grande vitória. E acredito que, se de facto houve pranto aquele dia, foi o pranto naquele lado, porque ficaram a procurar aquele avião. Trazia 3 coronéis, um do reconhecimento, o outro pertencia à artilharia terrestre e um deles, se a memória não me falha, era da aviação. Acabou a seguridade aérea sul-africana, ou seja, até março, já no Pito Carnaval, as tropas sul-africanas já não dispunham de poderio aéreo. Portanto, a nossa posição, o nosso papel foi apenas o de conter. Enquanto as tropas de terra degladiavam-se entre elas, nós mantínhamos a supremacia aérea. Portanto, não se registrou nenhum ataque aéreo sul-africano no Pito Carnaval. Mas com essa juventude,
com o apoio de alguns pilotos cubanos, porque os aviões eram nossos, recebemos os MiG-23, recebemos os Su-22. Com esse tipo de aviação e o desdobramento dos foguetes de defesa antiaérea, nós conseguimos ganhar o espaço aéreo. A partir de fevereiro, janeiro, fevereiro, o espaço aéreo do sul e sudoeste da Angola era nosso. Já não voavam a aviação sul-africana, não voavam. E graças a essa aviação, também conseguia calar a artilharia do inimigo. Com equipamentos aéreos modernos, a Força Aérea, liderados pelo agora General Anga, ganhou a supremacia nos céus de Angola, com jovens acabados de serem formados na ex-União Soviética. Eu, quando cheguei da União Soviética, automaticamente fui incorporado nas atividades aéreas na base aérea do Lubango, onde nós iniciamos uma preparação intensiva. E esta preparação culminou precisamente com a nossa entrada direta na Batalha de Cuitucanaval. Primeiramente estávamos estacionados em Menongue, tínhamos alguns aviões preparados na área do Cuitucanaval, mas quando começou os bombardamentos intensivos por parte do Exército Regular Sul-Africano na altura, nós tivemos que nos recuar para a capital, que é Menongue. No primeiro bombardeamento, né, eu fui número, fui levado pelo o tenente Penela, já falecido também nesta guerra, e fizemos um ataque terrestre, um bombardeamento no sul da região do Cuitucanaval. E neste bombardeamento foi para mim um momento motivante. Realmente eu era novo, tinha na altura 22 anos ou 21 anos e estava psicologicamente muito tímido, muito preocupado com a situação. Encontramos o objetivo e ele me perguntava: estás a ver o objetivo? E eu dizia que estou a ver, mas realmente estava a olhar mais para ele, para controlar, para não me perder, né? E fizemos o bombardeamento. Havia na altura, tinha acabado de chover, fizemos o bombardeamento, saímos, ainda observamos o lugar onde as bombas caíram e saímos, viemos para Menongue e logo que aterramos eu saí do avião e todos me perguntavam como é que foi e tal, disse, pá, valeu, tudo correu bem e tal, não sei o que. E todas essas ações combativas que eu lhe estou a contar foram realizadas por tropas militares angolanas. Nós não tínhamos nessa altura nenhuma tropa estrangeira, nem no Lomba, nem no Cuitucanaval, com exceção dos assessores. Cada brigada tinha 2, 3 assessores, não é? O comando da região eu tinha meu assessor, o russo. Né? O comandante da região tinha seu assessor russo, mas esses assessores eram conselheiros militares. Não vamos chamar assessor, dizer conselheiros militares. O Triângulo do Tumpo começou-se a combater nele em fevereiro de 1988. Em fevereiro de 88 tivemos 3 ações combativas muito fortes contra esse inimigo. Eu estava no posto de comando, estava a 6 km do Cuitucanaval e os combates desenrolavam-se a 16 km do Cuitucanaval, da ponte do rio até a linha de frente eram 16 km. Onde estavam as 3 brigadas. Por acaso, uma das maiores ações neste período
foi as ações combativas realizadas no dia 14 de fevereiro de 1988. Eles puderam apreciar a fragilidade de uma das nossas unidades, embora que há uma comissão do Estado-Maior-General que passou por lá com o general Paulo Lar, mas tivesse alertado para que a 21ª Brigada, já na altura, mesmo com a assessoria, não tinham criado um sistema de defesa eficiente, tinha debilidade. Então não houve tempo de preparar. E o sul-africano percebeu-se também disso. Não é? Então, ele achou que o ponto fraco do nosso sistema de defesa era na 21ª Brigada. Portanto, é ali onde ele assestou o golpe, que nos obrigou depois, não é? Depois, com o Remígio, o grupo que estava no Tumpo, realizasse um contra-ataque de tanques contra esse inimigo que tinha penetrado. Então, já às 19 horas, nós tínhamos restabelecido esta posição. Né? Essa foi o único momento que criou-nos um bocadinho de dificuldade. Mas do resto, todos os ataques que eles fizeram, aquela defesa manteve-se intransponível. Os combates começaram já mais ou menos à meia-noite, com o lançamento de propaganda por parte do Exército da África do Sul, com a realização de alguns flagelamentos de artilharia a partir de longa distância, nomeadamente com os canhões de 155mm, que são o G5 e o G6. Não é? Depois começou a aproximar ao longo da madrugada, até que aí por volta das 4 ou 5 horas começaram os primeiros combates. Com o clarear do dia, então, intensificaram-se, não é? É assim que nós, no decurso do combate, ou desta batalha, conseguimos capturar os 3 tanques do tipo Centurion. Eu, na altura, encontrava-me aqui no flanco esquerdo, portanto, fazia parte do 2º escalão da 25ª Brigada, que era chefiada superiormente pelo Tenente-General Valeriano, e eu como comandante do 3º Batalhão de Tanques. Portanto, era 2º escalão, estava preparado para, em caso de que o inimigo conseguisse romper as primeiras linhas, então devia realizar o contra-ataque. Portanto, sair de trás para frente e restabelecer a situação. Ou então, na hipótese de eventualmente fazer a perseguição ao inimigo que se retirava. Também não podia ser uma decisão militar, aquilo só podia ser uma decisão política. Vão e tomem aquilo. Pronto. Não pode ser militar. Militarmente, um militar não toma uma decisão daquele ataque. Eles aproveitaram um período chuvoso. Sabiam que com chuva a nossa aviação estava dificultada de voar, estaria dificultado de realizar qualquer ação combativa. Não é? Então aproveitaram esse período e de madrugada, atacaram de madrugada e debaixo de chuva. A chuva só parou às 17 horas. Mesmo assim a nossa aviação só interviu às 17 horas desse combate. Tudo que nós tínhamos atiramos contra aquele inimigo. Todo tipo de arma disparou contra aquele inimigo. E vou dizer, é o período que menos baixa as nossas tropas teve. A nossa tropa não teve quase baixa nenhuma nesse dia, porque o sistema estava muito bem montado. Portanto, eles não tiveram outra hipótese senão largar tudo, deixarem tudo e saírem de bandada. Eu quero referir
que houve um período que nós recebemos forças estrangeiras, forças militares estrangeiras. Nós recebemos a Brigada 71, a Brigada de Tanques Cubana. Essa Brigada de Tanques Cubana era dirigida pelo General Lorente. A Brigada saiu de Menong, deslocou-se ao Cuito Cuiabá, deixou um grupo tático no Longa, né, para nós desdobrarmos. Tínhamos lá 36 Brigadas, comandada pelo capitão Napoleão, que teve equipa via. Ela deixou um grupo tático no Longa e veio e posicionou-se a 25 km da povoação do Cuito Cuiabá. Portanto, a 42 km da linha de frente. Essas forças conseguiram atravessar, eu acho que eram no número de 88 militares cubanos, entre oficiais, sargentos e soldados, para preparar então esse pessoal. Foi admirável, tiveram lá. Não digamos que não, mas ali na altura foi respondido prontamente. Mas depois do combate de 14 de fevereiro, não é? Nós recebemos ordem para a retirada desses 88 cubanos para a sua posição inicial, que é essa que estava a 25 km do Cuito. Não é? Mas as ações combativas continuaram até março, até tropas de choque, até março de 1988, não é? Quando, até 23 de março de 88, é que houve a choque. Mas esses combates sempre de peito aberto e de ações terrestres foram sempre realizados pelas tropas angolanas. Mesmo com esse período desses 88 cubanos que estiveram menos de um mês a assessorar, né, e aconselhar, preparar e aconselhar o nosso pessoal que estava na linha de frente. O comando das tropas foi feito pelo nosso comandante em chefe, que era a nossa direção de tropa era feita pelo comandante em chefe, camarada presidente, o ministro da defesa, que era o Pedro Maria Tonha Pedalé, o chefe do Estado-Maior, que era o general Antônio França Andalo. Depois da região militar estava o comandante Ngueto, atrás do comandante Ngueto estava eu. E sucessivamente outros generais que estão aí, o Souza, que é o chefe da direção de operações, que era o meu adjunto lá, o Cosse, que era o chefe de Estado-Maior adjunto, e os comandantes de brigada, Valeriano, Remígio, hoje são tenentes generais, estão ali. Não era comandado por não tínhamos um outro comando, não tínhamos. E o momento para mim que mais me marcou, talvez seja por uma questão profissional. Foi o combate de 14 de fevereiro de 1988. Quase ia perdendo uma brigada, que é essa 21ª Brigada do Nguelé. Quase ia perdendo aquela posição. E infelizmente, quem estava no comando das tropas nesse período era eu. Foram os combates violentíssimos, muito violentos, que a brigada quase que perdeu a capacidade combativa. O sul-africano penetrou, conseguiu penetrar por essa brigada. Se não fosse o Remígio, não organizasse o contra-ataque e tivesse a artilharia bem organizada, não tinha recuperado essa posição. Então isso até hoje, eu não gosto de perder, Hilário. Eu não gosto de perder. Mas até às 19 horas daquele dia eu tinha perdido aquela posição. Só consegui restabelecer completamente no dia 16 de fevereiro. Tive que ir a pé, andei a pé aquela frente toda atrás para a tropa para poder recuperar aquela linha no dia 16. A estratégia da defesa das FAPLA foi montada da seguinte maneira.
ele veio com dois sistemas. Com o sistema de uma ofensiva pré-guerrilha e uma ofensiva organizada com meios blindados. Criou dois sistemas. E eu pura e simplesmente criei primeiro uma linha de travagem. Não é? Quer dizer, travei numa direção e golpeei noutra. Aqui, onde estava a principal defesa avançada das tropas que constituíam o agrupamento Cuito Guanaval. Como vocês veem, esta parte é aberta, tem chão. Tem chão. E permitia que as tropas que se defendessem deste lado pudessem observar o inimigo, pudesse progredir de lá para cá. Foi por isto que as tropas sul-africanas escolheram o flanco esquerdo desta posição para poderem atacar a 25ª Brigada, já que elas não podiam aparecer na chão. Razão pela qual o batalhão de tanques que apoiava essa brigada colocou-se nesse flanco para exatamente ter a visibilidade dos tanques que eventualmente fossem assaltar a chão. E estava seguro que o Cuito Guanaval não seria tomado pelos sul-africanos nunca. Nunca. Pela determinação mesmo dos combatentes. A determinação dos combatentes, a determinação dos oficiais era ou tudo ou nada. Aqui não passa ninguém. O alvo dele, primeiro, era para destruir a ponte, para não haver abastecimento de outros colegas que estavam no outro lado do Rio Cuito. E o objetivo dele, mas era para destruir a pista, para os nossos aviões não conseguem aterrar. Formamos um pelotão de morcegos que dormíamos de dia e trabalhamos de noite para conseguir estabelecer a pista. E por vezes, quando eram situações assim difíceis, quem nos ajudava é o chefe da aviação, Sua Excelência o General Anga. Aquele homem suicida, graças a Deus. Ele sozinho saía e ia fazer a intervenção nas áreas. Quando ele está no ar a ir fazer os seus flagelamentos também, ou bombardeamento nessas áreas onde tem artilharia, eles cessavam e davam-nos tempo de nós taparmos a pista. E assim dava facilidade da aviação aterrar. A segunda missão, neste dia, foi precisamente depois da região de Xambinga. Depois da região de Xambinga, nós fomos atacar essa região. E fomos atacar com quantos aviões? Fomos aproximadamente 8 aviões. Para ver o poderio que nós tínhamos naquela altura. Era um poderio de meter em sentido qualquer exército. Estávamos muito motivados, éramos jovens, todos dispostos, todos disponíveis para participar das missões combativas. Acabou a Sociedade Aérea Sul-Africana. Ou seja, até março, já no Cuito Guanaval, as tropas sul-africanas já não dispunham de poderio aéreo. Portanto, a nossa posição, o nosso papel foi apenas o de conter. Enquanto as tropas de terra degladiavam-se entre elas, nós mantínhamos a supremacia aérea. Portanto, não se registrou nenhum ataque aéreo sul-africano no Cuito Guanaval, senão usando alguns aviões teleguiados. Porque nós conseguimos manter e conter as forças aéreas sul-africanas. A nossa bateria de foguetes abateu 2 objetivos aéreos. E como sabe, que é uma situação que marca para toda a vida. Portanto, naquela posição. Portanto, dentre outros objetivos que depois fomos abatendo ao longo de toda a operação. Portanto, a partir do momento que se abatam objetivos aéreos, eu acho que estamos a cumprir na sua plenitude com as nossas missões. Nós criamos uma defesa com uma brigada e o grupo Tato, entre 2 rios, o rio Dala, do lado esquerdo, e do lado direito o Tumbo. Pusemos a 25ª Brigada ali, numa linha, né? Juntamos-lhe o grupo Tato e em frente desse sistema criou-se os obstáculos engenheiros, um campo de mina que até hoje nós estamos lutados para desminar aquilo. Não é fácil. O maior campo de mina que já existiu até hoje, que eu conheço, não conheço outro, está lá. Com todo o sistema de armadilhas, com todo o sistema de mina. São minas que já vêm, estandartizadas, em que ativam-se, faz um campo de mina, ativa-se e todo o inimigo que passar por esse campo de mina é retido. É abatido, destrói o tanque e ou recua ou acabam por morrer todos no campo de minas. Era uma maneira de fazer uma defesa fortificada, que sem os campos de mina
eu acho que não atingiríamos as vitórias que atingimos durante as batalhas que tivemos aqui. Não foi só uma, foram muitas batalhas aqui nesta região. O primeiro obstáculo que nós criamos é esse. Quem conseguisse passar ali encontrava os meios de artilharia e a tropa. Portanto, já vinha em dificuldade, com várias baixas, e onde apanhasse terreno firme estavam os canhões de tiro direito, estavam os tanques de tiro direito. E fundamentalmente há um tipo de arma que nós mesmo das FAPLA nunca demos muita importância. Mas é uma arma terrível, que é os canhões EU-23, os sistemas de defesa antiaérea de 2 tubos, que tem uma bala de 23 milímetros, aquele fura blindado, estavam desdobrados em linha de frente. O segundo, nós criamos o sistema de força que eles ficavam numa região mais baixa que outros meios nossos que estavam do outro lado do rio. Quer dizer, os meios que estavam do outro lado do rio, em vez de fazerem tiro indireto, podiam fazer tiro direito contra qualquer obstáculo. Quer dizer, ele quando passasse a linha das minas, ou mesmo se não passasse a linha das minas, as tropas que estavam, os meios que estavam desse lado do rio já tiravam contra eles. Terceiro, a artilharia dele que tinha um alcance de 45 km. Para apoiar as tropas em ofensiva, tinha que aproximar. Então ficava no alcance de quem? Dos nossos meios artilheiros. Portanto, não teria uma ação favorável deles fazerem a ação que quisessem sem resposta nenhuma. Mas nós tínhamos, embora a nossa artilharia fosse de menor alcance, nós tínhamos em maior quantidade. Com tudo isso, com todas essas condições criadas, mais a supremacia aérea que nós tínhamos, né? Inimigo nenhum tomaria o Cuito Canaval. Nenhum. Só havia uma hipótese de tomar o Cuito Canaval. Uma só. Se eles arriscassem de atirarem uma bomba nuclear que eles tinham, das 9 que eles tinham lá. 9 não, 8. É o único risco que nós estávamos a correr ali. Se atirassem uma bomba nuclear, parece que havia intenção de fazer isso, então era a única forma que tinham de nos derrotar. Não havia outra forma. Aquela determinação, a determinação das nossas tropas, os comandantes, a coragem dos comandantes, principalmente, não é? As indicações mesmo do mando superior, não é? E aquilo motivava as nossas tropas. Então, as ordens vinham de Luanda, não é? A partir do nosso Estado-Maior-General, então a nossa obrigação era cumprir essas ordens. E isso é que fez com que nós derrotássemos o inimigo. Porque o inimigo pensava, na altura tinha uma arma que chamava G5. Pensava com isso, com o armamento que tinha, com os tanques que tinha, não é? Poder derrotar as nossas tropas. Mas as nossas tropas não estavam determinadas, nós como estávamos determinados, nós como estávamos a cumprir a ordem do nosso comandante em chefe, do nosso chefe de Estado-Maior-General, tivemos que fazer tudo para derrotarmos o inimigo. Que essa derrota o inimigo não contava, e talvez estava a pensar só chegar lá, dar pontapé, mais nada, mas não conseguimos. Não só valeu para Angola, como deu um rumo pela palavra dita pelo o guia imortal. Angola será, por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. E a continuação da nossa luta está na Namíbia, na África do Sul e no Zimbábue. Então nós cumprimos com esta palavra na sábia direção do comandante em chefe, o senhor José Eduardo dos Santos. Este buraco assinala o local de assentamento de um tanque pertencente ao 3º Batalhão. Isto revela que Cuito Canaval, ontem um campo de batalha, hoje um campo de futebol. Ia papai, tome esta lembrança, papai, para você não pensar em mim.